todas e todos, aqui quem fala é o Ricardo Souza. Entramos no módulo 4 do nosso curso Questão Social, Desigualdade Social e Neoliberalismo. Na aula anterior nós trabalhamos o trabalho e a superexploração na realidade brasileira. E a gente vai trabalhar agora o período recente, de 88 para cá, em que a gente tem uma nova república, uma nova constituição, há um processo de redemocratização do Brasil, mas a gente vive uma nova república neoliberal que hoje encontra-se numa das suas maiores crises. E no final dos anos 80, com o crescimento dos movimentos pela redemocratização, movimentos sindicais, populares, estudantis, acaba a ditadura militar. E o Brasil reconhece uma série de direitos sociais, políticos, civis na nossa Constituição Federal. Tem importantes avanços. O Sistema Único de Saúde, a gratuidade da educação, o INSS, o Sistema Único de Assistência Social, o ECA, uma série de direitos e garantias sociais que hoje são vigentes na Constituição e passam por constantes ataques dos governos eleitos democraticamente após essa Constituição. E é importante identificar uma contradição que o Brasil tenta, ao final dos anos 80, instituir um estado de bem-estar social em que o mundo todo, naquele mesmo período, passava por uma transição para o neoliberalismo. Ou pelo menos desde o final dos anos 70, em que o capital financeiro passa a dominar, mais do que antes, a produção industrial, o setor de serviços na economia mundial. No final dos anos 70, os Estados Unidos rompem com o padrão ouro-dólar e todas as moedas do mundo são lastreadas no próprio dólar. E o câmbio passa a ser flutuante, todas as moedas vão ser cotadas pelo dólar a nível mundial. E isso impõe, dentro da política neoliberal, uma maior liberdade de trocas comerciais, uma liberalização da regulamentação do mercado mundial e mudanças sérias, como o crescimento das dívidas públicas torna-se um ramo lucrativo para o setor financeiro, dívidas internas e externas, principalmente de países periféricos como o Brasil, que mantém uma dívida de mais de 58% do seu orçamento para pagar os bancos. E também cresceu um outro ramo muito importante, que é a previdência privada, a previdência complementar, em que o sistema foi testado no Chile, em plena ditadura militar, em que a pessoa tem uma contribuição fixa, mas ao invés desse dinheiro compor um seguro, como ele é praticado no INSS, esse dinheiro é aplicado no mercado de ações, no regime de capitalização, que se tentou no Brasil sem êxito. E nesse sistema de capitalização é uma loteria. O dinheiro da pessoa pode ter lucro ou pode perder todo no mercado de ações, ou seja, a aposentadoria, que é o direito social, torna-se uma aplicação de risco no regime de capitalização que foi testado no Chile, em plena ditadura, e tem sido usado no mundo todo, espalhado esse modelo dentro da lógica dos governos neoliberais, além de uma série de privatizações, de uma série de funções sociais de Estado que atendem a diferentes necessidades sociais e ao interesse do mercado se apropriar destes direitos sociais, de se apropriar de riquezas naturais, de realizar o que o Harvey chama de acumulação por espoliação, espoliar riquezas, bens coletivos para essas corporações privadas e financiarizadas. E dentro dessas políticas neoliberais, o Brasil, mesmo tendo uma Constituição que reivindica direitos sociais, todos os governos mantiveram, em certa medida, essas políticas neoliberais, mantiveram o chamado tripé macroeconômico, que é o superávit fiscal, sempre gastar menos do que se arrecada, a meta de inflação, que agora está estourando no Brasil, e o câmbio flutuante, que é a variação do dólar dia a dia conforme a especulação do mercado. E nesse sentido, a gente passou por governos, a gente classifica na minha dissertação em 3 governos, 3 fases. Primeira fase, que é o neoliberalismo ortodoxo, dos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso, em que o Brasil adere ao consenso de Washington, junto com a maioria dos países latino-americanos, e que começa uma onda, uma primeira reforma administrativa, uma reforma de Estado, no intuito de legalizar a terceirização, terceirizar algumas chamadas atividades meio, em que é privatizada uma série de órgãos, uma série de empresas públicas nesse período, em que houve inclusive uma tentativa de privatização das universidades federais e parte de outros ramos houve um processo de privatização. E também no governo do Fernando Henrique houve uma primeira reforma da Previdência,
desse período, né, em que autoriza a criação desses fundos de previdência complementar, né, e cria-se o chamado fator previdenciário, né, para coibir a suposta aposentadoria precoce, né, de pessoas que começam a trabalhar muito cedo, que não se realizou no serviço público, que vem a acontecer posteriormente na segunda fase, que nós chamamos de fase social liberal, que comporta os governos Lula e Dilma, né, do Partido dos Trabalhadores. O governo neste eleito em 2002 é um governo de conciliação de classe e é um governo que traz políticas, né, de redução da pobreza, da extrema pobreza, teve importantes programas sociais de distribuição de renda e acesso ao emprego formal. Foi um período também muito favorável para a exportação de commodities no Brasil, né, em que houve um crescimento dessas commodities, em que foi possível um certo desenvolvimento econômico, uma certa distribuição de renda, porém sem tocar na propriedade do latifúndio, sem tocar no sistema financeiro, sem tocar no tripé macroeconômico, manter o superávit fiscal, manter a meta de inflação, manter o câmbio flutuante. Inclusive, né, nesse período é nomeado Henrique Meirelles para o Banco Central, né, que mantém as políticas macroeconômicas neoliberais. E em que nesse período, né, embora houve um importante processo de redução da pobreza, houve política de ações afirmativas nas universidades, foi um período também que muito se investiu nas universidades privadas, em programas como o ProUni, muito se investiu nas montadoras privadas, em detrimento do transporte público. Foi um período que se incentivou, né, o acesso a planos de saúde, ao invés de fortalecer o Sistema Único de Saúde. Foi um período em que subiu muito os juros, então favoreceu muito o capital financeiro, e foi um período em que também foi realizada uma reforma da Previdência no governo Lula, já em 2003, né, no primeiro ano do seu mandato, né, uma reforma, né, que cria o teto, né, para a Previdência, principalmente para o funcionalismo, e cria, né, o sistema aí da aposentadoria por tempo e idade, né, que é um importante retrocesso para a nossa categoria, né? É uma reforma que inclusive gerou rachas, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Os chamados deputados radicais foram expulsos do PT por se opor a um ataque, né, à classe trabalhadora, né? E são todas políticas essas que vieram do Banco Mundial, do FMI, desses órgãos, né, que vieram em diferentes momentos da história do país propor essas políticas foram mantidas. E nesse período também ocorreu a Copa do Mundo no Brasil, uma série de obras em todo o país, né, dentro desse projeto desenvolvimentista, né, e isso gerou uma série de remoção de inúmeras famílias, gerou conflito social na luta da moradia, período em que cresce o MTST, importante movimento social, e também nesse período, né, já em 2013, no mandato da Dilma, ocorrem as Jornadas de Junho de 2013, que é um importante movimento que lutou pelo transporte público, pelo direito à cidade e pautou as relações políticas do país, pautou uma certa estabilidade, uma certa conciliação no período desse governo, né? Esse governo do Partido dos Trabalhadores, apoiado pelo conjunto aí dos movimentos sociais, populares e aliado aos setores de direita. E nesse período ocorre a crise de 2008, que também é um ponto fundamental. Os elementos dessa crise elas começam a aparecer no Brasil ainda em 2012, com greve dos garis no Rio de Janeiro, greve dos bombeiros, greves ali nas usinas lá de Belo Monte e Jirau. Importantes movimentos se espalham pelo país. E em 2013, né, embora seja um movimento contraditório, setores da direita tentaram ocupar esse espaço, foi um período em que se rompeu uma certa estabilidade política e social no país. E, após esse levante, né, Dilma se reelege, mas reelege com um giro à direita, em que nomeia o ministro Levi para a pasta econômica e inicia aí a chamada terceira fase, que é a do ajuste fiscal, que é da retomada das políticas neoliberais. E é um período aí que há novos ataques à previdência social, em que há novos ataques à classe trabalhadora, né? O ajuste fiscal cresce, né? E o governo vem perdendo popularidade nesse período, o governo Dilma, né? Com o Temer, do MDB de vice, né?
E esse período aí criou um contexto favorável, né, inclusive de setores conservadores da mídia, do judiciário, de movimentos sociais de direita que passam para as ruas e passam a pautar o impeachment da Dilma, né, que é um golpe parlamentar em que é realizado que destitui o governo Dilma, teoricamente sem crime, para empossar o Temer e dar continuidade ao ajuste fiscal, a intensificar o ajuste fiscal, intensificar os ataques às liberdades democráticas, porque os governos petistas não estavam conseguindo impor o ajuste fiscal na velocidade que o capital financeiro necessitava naquele período. E nesse período, né, foram impostas uma série de políticas extremamente cruéis e de modo a desmontar a Constituição de 88, desmontar os direitos sociais conquistados, né? Com a PEC do teto de gastos, né, que proíbe, né, o governo a gastar acima da inflação em áreas sociais para manter o gasto com a dívida, ocorre a reforma trabalhista gravíssima, que também retrocede os direitos da classe trabalhadora gravemente, e foi tentado, né, mas foi derrotada nas ruas, ainda em 2017, uma reforma da Previdência. E nesse período, né, há uma intensa polarização social, um intenso conflito político, né, e há um intenso processo de reorganização da esquerda que segue até hoje. Ao final desse período, já em 2018, ocorre o processo eleitoral, né, em que, infelizmente, né, Jair Bolsonaro elege-se presidente do Brasil, um governo autoritário, de extrema direita e neoliberal. E no próximo módulo, né, vamos tratar aí sobre esse período aí que o Brasil vive, sobre o governo Jair Bolsonaro, sobre pandemia e novas reformas neoliberais, novos ataques à classe trabalhadora e novas possibilidades de resistência. Então, a gente segue para o último módulo, né, o módulo 5 aí, sobre a perspectiva atual e enfrentamento ao bolsonarismo, ao neoliberalismo e à pandemia.